Depois desse excelente painel de satélites, nós vamos entrar agora numa área que todos nós que andamos de carro, eu vou dar a introdução, todos nós escutamos rádio FM até por questões de notícia, não tem como você ficar usando teclado para acessar Google. Então, a Rádio FM ainda tem a sua história. E nada melhor do que passar para um especialista, que é o Eduardo Capia, que é nosso diretor de radiodifusão sonora lá da SET, e ele vai primeiro passar para nós numa linguagem bem didática, o que é que se passa para, vamos dizer, dar um terra em todo mundo, ficar bem sintonizado e entender o que vai se passar depois. Uma salva de palmas para o Eduardo Capia, nosso diretor de radiodifusão sonora. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Cristóvão, obrigado, Paulo Cano, pela oportunidade, obrigado a vocês pela essa transição de manhã para tarde. Então, falo bom dia, falo boa tarde, na verdade, depende se já almoçamos ou não. E o que nós vamos fazer aqui nesse nosso painel é dar uma pincelada geral sobre a radiodifusão sonora, sobre equipamentos, sobre canalização, sobre a migração, enfim, com os especialistas que vão compor o nosso painel. Mas, iniciando, Cristóvão, o nosso velho rádio e suas faces. Os 95 anos da radiodifusão sonora do Brasil, nós temos, na migração, quase 600 contratos assinados com a União. E isso nos dá uma magnitude daqueles 1.012, ou 1.000 e pouco mais, André, 1.012 canais, praticamente já atingimos 60% dos canais convencionais. E o que é mais importante, são 210 emissoras, completa-se hoje, 210 emissoras no ar em FM da migração. Veja que o número é um desafio e nós estamos aqui para tentar desvendar um pouco esse desafio. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de, na sessão de recados, fazer o merchan. Nós temos o nosso SET Expo, né, Paulo, que a gente vem trabalhando. Cadê o Paulo Galante? Está aí, né, Paulo? Vem trabalhando já na comercialização. E o dia do rádio será dia 8 de agosto de 2018, a quarta-feira. O congresso é de 6 a 9 de agosto e a feira de 7 a 9 de agosto no SET Expo. Os interessados aí na divulgação, enfim, a participação no nosso evento Congresso e Feira, podem procurar, inclusive, o Paulo Galante para a continuidade das negociações. Eu gostaria agora de fazer uma pausa e uma homenagem. Está transmitindo ao vivo essa nossa apresentação, Cristóvão, a Rádio Alvorada de Lins. A Rádio Alvorada de Lins é a 210ª, para que se entenda, 210 emissoras, né, 210ª emissora a migrar. Ela está, neste momento, iniciando as suas atividades em 101,7 MHz. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e cumprimentar o diretor da emissora, que é o Silmar Machado, que está aí, né? Eu pediria, inclusive, uma salva de palmas para ele, porque é um batalhador da radiodifusão sonora. E não está. Está em Lins. Ele está em Lins fazendo essa transmissão ao vivo, migrando dos 1.080 kHz para 101,7. Esse é o Silmar Machado, de uma tradicional família de radiodifusores, e ele praticamente iniciou sua atividade em Lins em 1958. Então, é bastante tempo. E quem fez as montagens lá, a instalação, foi o César Benfatti, que é um técnico da nossa área, que a gente quer homenagear também, como homenageamos toda a categoria de técnicos e engenheiros da nossa área. Então, direção do Silmar Machado, o filho dele, Malinho Silva, montagem técnica César Benfatti. Esse é o primeiro recado, né? Aliás, o segundo. E aí, eu vou começar com provocação. A provocação é a revisão da norma técnica, André. Aquilo que nós vemos, estamos batalhando, revisão da norma técnica com retirada de proteção no segundo canal adjacente e a retirada do batimento de FI, que são 53, 54 canais. Isso vai fazer com que haja mais canais disponíveis e a norma ficaria só com aquelas duas linhas ali,
com relações a serem avaliadas. A gente faz um alerta sobre isso, que pode provocar perda de cobertura das emissoras atuais de FM no seu terceiro contorno, pela saturação e uma avaliação mais criteriosa espectral. Por isso a gente faz essa provocação e vamos lembrar disso. Aí nós vamos tratar do quê? Do conforto da canalização. Exatamente as relações de proteção do primeiro adjacente e do segundo adjacente, que são as atuais. Por que eu falo em conforto na canalização? Vou dar um exemplo. A semana passada, esse cidadão aqui que está falando com vocês, na sexta-feira, num voo para Curitiba, para a nossa apresentação lá, André e Marco Túlio, eu sentei numa poltrona da Azul, do lado esquerdo, estou tranquilo ali, sentado, esperando, de repente, sofro uma interferência lateral, primeiro adjacente. O sujeito senta do meu lado, e eu uma classe C, uma FM classe C, e ele uma A1, possivelmente, com seus 150 quilos. Aí eu falei, a quem vou recorrer? A Anatel aqui não adianta. Então, a Azul, né? Tentar tirar o cara. Aí, mas não adiantou nada, porque o que aconteceu? A Azul, a administradora, me disse assim, os canais estão todos lotados. Ou seja, os assentos estão todos lotados, você não pode sair daí. E eu falei, mas como? Como é que eu vou fazer? Relaxa a proteção. Mas como eu vou relaxar a proteção? Essa é uma história lá de São Paulo, né? Relaxa, né? Tem uma frase meio preocupante. Olha a situação do primeiro adjacente. Como é que eu fico nessa? Entendeu? É por isso que eu falo, é o conforto da canalização. E tinha que recorrer quem? A Azul, que fez o papel da Anatel. Mas isso é uma brincadeira, mas é uma lembrança que fica. E isso foi sexta-feira, no primeiro voo da manhã, saindo de São Paulo por volta de 6 horas da manhã. E eu, para terminar, enfim, não tinha como mudar, o que eu vou fazer? Vamos mandar, né? Esperar, o voo é curto, 40 minutos, vamos esperar e vamos seguir em frente. E, para completar, eles me serviram o seguinte, polvilho, bom demais, meu filho. Então, vamos ao nosso painel e eu vou chamar os nossos palestrantes. Uma gentileza da Azul, Linhas Aéreas Brasileiras, que eu vou fazer o merchandising aqui gratuito, mas ela tentou contornar a situação, mas não tinha banco vago, não tinha canal vago, entendeu? Então, vamos lá. Gostaria de chamar, primeiramente, uma salva de palmas para o André Sintra. O André Sintra é especializado em canalização, é o diretor de rádio da Abert, trabalhou na canalização de TV, e vem trabalhando na migração, na canalização de FM. Gostaria de chamar também o Zé Mauro Ávila. Por favor, uma salva de palmas, Zé Mauro. Obrigado, Zé. O Zé é engenheiro eletricista, ele é vice-líder do Comitê Técnico da ESP, Integra 7, e é diretor técnico do Mega Sistema de Comunicação em Ribeirão Preto. Gostaria de chamar também o Ramiro Franco, da Ideal Antenas, é engenheiro de projetos, e desenvolvimento da Ideal Antenas. Atualmente trabalha no aprimoramento de sistemas triplexados FM e antenas broadband na migração FM e na TV digital. Então, veja que é uma questão assim, bastante interessante. E, para finalizar, nós teremos a palestra e a participação do Marco Túlio Nascimento, da empresa ZY Digital. Por favor, uma salva de palmas para o Marco Túlio. O Marco Túlio é engenheiro de telecomunicações desde 1983, foi gerente-geral do Sistema Globo de Rádio de Tecnologia, integra a empresa ZY Digital, que tem uma plataforma voltada à consultoria de tecnologia como suporte a negócios e engenharia de mídia. Muito bem, muito obrigado pela presença. Vamos ter, então, a primeira apresentação do André, que vai tocar a questão migrando a migração, né, André? Bom, boa tarde, já é depois de meio-dia, boa tarde a todos. Agradecer aí o convite. E nós vamos falar aqui sobre a migração do AM para o FM. Então, eu vou tentar ser rápido, né, para tentar situar vocês, quem não está habituado a participar, mas vamos explicar aí rapidamente como é que está a situação atual da migração do AM para o FM. Quem não sabe, nós tivemos em novembro de 2013 um decreto feito
pela Dilma, e esse decreto autorizava as emissoras, a que tinham rádio AM, simplificando, para migrar para FM. E, logo depois, no dia 12 de março, saiu uma consulta pública, foi em que as emissoras manifestariam interesse. Quer dizer, o decreto diz que elas tinham 1 ano, quer dizer, poderiam pedir a migração até novembro de 2014. Mas essa portaria veio, essa portaria 127, e, em março, todas as emissoras manifestaram interesse. Nós tivemos 1.370 emissoras que manifestaram interesse. Só que elas continuaram manifestando interesse, então esse número, por enquanto, chegou em 1.442. Mas tem muitos processos que estão ainda no Ministério e que não chegaram na Anatel para a gente fazer os estudos. Quer dizer, eu não sou da Anatel, eu sou da ABERT, mas a gente fez um software de otimização, trabalhamos juntos com a Anatel nos estudos de migração. Então, tentando ser rápido, né, nós estamos, esse é o quadro atual, nós temos 1.012 canais incluídos no plano básico. O Capper falou que desses 600 já assinaram o contrato e 210 já estão no ar, né? Muitos cases de sucesso dessas emissoras que migraram do AM para o FM. Esses 1.012, nós temos 59 canais que são sobre estado. Por quê? Num determinado momento, o pessoal do Ministério achou por bem, como tinham muitos contratos de migração a serem assinados, o pessoal do Ministério optou, não, vamos esperar resolver esses canais para que a gente dê prosseguimento, né? E, provavelmente, vai sair um novo decreto permitindo que quem não pediu a migração, porque, na realidade, foram 1.442, e nós temos 1.780 outorgas. Tem alguns que não pediram migração ainda, então vão poder pedir a migração. Então, esses canais sobre estados, assim, são canais já estudados, a gente já poderia tê-los colocado no plano. Nós temos 2 canais de serra, aí da área do Paulo Cano, nós vamos começar a mostrar, né? De São Paulo, nós temos canal de Atibaia, Boituva, da região sudeste, né? Tem alguns do sul, Pernambuco, Caruaru, e Minas, Juiz de Fora, nós temos 4 canais em Juiz de Fora que já poderiam estar migrando, que já têm os canais destinados, mas estão sobre estados aguardando a liberação por parte do Ministério de colocá-los no plano básico, né? E esses canais sobre estados, vocês vão vendo aí os 2 de Serra do Espírito Santo, temos canal de Bueno Brandão, etc. Então, esses canais todos, nós tivemos muita dificuldade, só comentando, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque eles dependem de acordo com o Mercosul. Quer dizer, tem que o Mercosul liberar. Quando a gente volta para cá, vocês vão ver que nós ainda temos 13 canais em coordenação. Por exemplo, no Paraná, tem 2 canais e um Moarama. Um canal está liberado, mas o outro não pode entrar porque o Paraguai ainda não deu anuência da migração. Então, nós temos essas situações. E, assim, tem algumas situações que são preocupantes, porque nós temos canais de Radicom. Vamos analisar a situação. Os canais de Radicom eram para ser 198, 199 e 200. O que é isso? 98, 97,9, 97,7, 98,1. Essa era a ideia dos canais de Radicom. Só que nós temos canais 5 e 6 que ainda não apagaram. Como esses canais 5 e 6 ainda estão analógicos, ainda estão no ar, a gente, na época, não se conseguiu colocar canais de Radicom nessa faixa. Então, nós temos, no meio do espectro, canais números 252, 253, 285, 292, que atrapalham de sobremaneira a migração do AM para o FM. Então, citando um exemplo que é catastrófico, vocês imaginarem, nós temos numa cidade, Passo Fundo,
nós temos 3 canais para migrar. Achamos as 3 frequências, só que uma delas é o canal 252. Para que os 3 de Passo Fundo migrem, seria necessário se alterar um canal de Radicom do 252 para o 251. Quer dizer, nós temos 3 canais, o radiodifusor ansioso por migrar, mas a gente tem que aguardar essa solução da migração, da mudança dos canais de Radicom. Quer dizer, os canais de Radicom eles estão atrapalhando muito a migração, porque se você não consegue... Porque a regra do decreto 8139 é muito simples, ou migra todo mundo ou não migra ninguém. Vocês, por exemplo, no Rio tem 14 AMs, vamos supor que a gente arranjasse um canal. Para quem que você daria? A regra é ou migra todo mundo ou não migra ninguém. Então, às vezes, uma presença de um canal de Radicom ele atrapalha sobremaneira, né? Então, esse é o resultado que nós temos até hoje, que a gente vê que Salvador e Belém são 2 capitais secas, quer dizer, elas só precisaríamos arranjar 6 canais para cada uma delas. Eu me lembro, isso foi estudado logo no início, Belém, a gente conseguiu 3, mas não tinha os 6. Talvez, com o que o Eduardo falou, com o que o Capper falou, se a gente pudesse usar o segundo adjacente, na realidade já se pode, porque tem uma relação de proteção que, se for colocalizado, isso se torna viável. Mas a gente estudou isso no início da migração, lá para 2014, no início, né? Então, a gente ainda não reviu isso tudo, que eu acho que a gente tem como mexer, se mexermos no segundo adjacente e nos canais, a interferência no 10.7, a gente conseguiria um resultado melhor aí dentro da faixa. Então, é esse o resultado que se tem até hoje. A Anatel já está estudando a destinação da faixa estendida. O Ministério já soltou uma portaria incentivando que os fabricantes façam rádios. Mas a gente acha, depois o pessoal vai falar melhor, que o destino mesmo, a solução para o rádio é o celular. Já tem um projeto de lei que já está no Congresso, já tem até relator, que foi do Sandro Alex, né, o deputado lá que é radiodifusor do Paraná, e que já está obrigando que os chips que estão dentro do celular sejam ativados. E a gente anseia muito por isso, no México já foi, etc. e tal. E a Anatel, mas não adianta nada disso se a Anatel não canalizar a faixa, porque nós temos os canais 5 e 6, hoje ainda estão destinados para a televisão. Então, tem que pegar, vão caber 60 canais ali dentro, e a Anatel tem que canalizar toda a faixa. Vocês vão de concordar que nós vamos ter muitos canais 5 e 6 de televisão que não vão apagar até 2018, vão ficar no interior. Então, nós temos que estabelecer a relação de proteção, que isso, entre parênteses, pode ser chamada a distância, que você vai poder botar uma FM e que vão ter canais 5 e 6 ainda operando. Vocês sabem que canais 5 e 6, onde tem 5, não tem o 6. Isso talvez também não venha a ser grande problema, porque no interior, né, quando a gente olha aqui, você vê que, se a gente somar aqui, nós temos 100 canais nas capitais, quer dizer, as capitais todas estão apagando até 2018. Então, com certeza, a gente já conseguiria resolver muito o problema se já tivéssemos a canalização já feita. Quer dizer, isso já era, na minha visão, que era para já ter sido feito quando a gente já sabia que ia ter faixa estendida e tudo mais. E eu queria passar para vocês um videozinho que fala sobre o chip no celular. Esse aí é um celular Android. Eu não vou falar muito, porque o pessoal aqui vai falar, decorrer sobre isso muito melhor do que eu. Mas eu queria que você tocasse aí. O rádio, hoje na faixa normal, né? Isso
não sei nem a marca, mas eu já vi, quem tiver aí pode, um Samsung, Motorola, Quantum, qualquer celular faz isso. Agora faz a configuração. A preocupação de todos com a faixa estendida, vocês vão ver. Então você vai. O cara coloca aí ele errou, aí volta. Qualquer celular tem isso. E já vai para a faixa de 76. Por quê? Porque no Japão, a faixa de FM já começa em 76 MHz e vai a 89. Como é que muda isso? É só por software. Você põe que o Brasil começa no 76, que o chip lá dentro já está para isso. E tem o outro também, que é da Apple, né? Se você puder passar também, é igualzinho. Então, só que é um iPod, não é um iPhone. Que também você consegue ouvir na faixa estendida. Então, vamos ver se vai dar. Vai sair o teu fluxo aqui. Da mesma forma, ele vai na parte de rádio, mexe nas configurações, coloca Japão. Quando voltar de novo, ele já vai para a faixa abaixo do 88, ele vai até 76. Ou seja, o problema do celular, uma vez que esteja o chip lá dentro, eu acho que está resolvido. É só trocar e a gente consegue fazer isso. Bom, é isso que eu tinha para falar e qualquer dúvida, depois nós estamos à disposição de todos. André, muito obrigado pela participação. O importante é lembrar que a preferência, a questão da faixa estendida é uma questão crucial, porque as pessoas todas têm seus smartphones à mão, e a recepção do rádio livre, né, ou seja, pela antena, é uma questão da sobrevivência do próprio conteúdo rádio de acesso livre, sem dados. Existe a solução também do rádio híbrido, que o Marco Túlio vai tocar no assunto, e nós vamos trabalhar, então, nessa tendência, porque 84% também das pessoas, nós temos que lembrar que a estatística mostra que 84% das pessoas, ao ingressarem nos seus veículos, elas optam pelo conteúdo rádio. Então, é o smartphone, a audiência embarcada veicular e a massa de receptores que existem nas residências. Dando sequência a isso, nós vamos ter a apresentação agora do Zé Mauro, que vai tratar sobre modulação, o novo produto, ou seja, a migração do AM para o FM, e o cuidado que se deve ter com os quesitos de modulação. Por isso a gente disse no texto dele, ouviu falar, ou seja, é uma modulação em FM. Obrigado, Zé Mauro. Boa palestra. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Vamos lá. Falar um pouquinho de modulação. Nós, engenheiros e técnicos, e até donos de rádio, nós precisamos mudar o conceito. O que é mudar o conceito? Hoje, nós compramos um monitor de modulação, simplesmente, e os fabricantes também fazem isso por falta de exigência até do próprio consumidor, para cumprir norma. Você vai lá, compra um monitor de modulação, simplesmente para ter, a hora que a cara da Anatel chegar lá, ó, está aqui meu monitor de modulação. O que ele marca, o que ele não marca, não interessa, é um cumprimento de norma. E com os processamentos digitais, hoje microprocessados, nós precisamos ir além disso. E, além de poder acompanhar os processadores digitais, nós temos a capacidade, alguns monitores de modulação hoje, de ver o que é que está acontecendo, coisa que, com um monitor de modulação convencional, nós não conseguimos. Esse aqui, o que a gente tem hoje no monitor de modulação de FM convencional? Nós temos um VU-meter ou um bar graph, tá? Um monitor de modulação moderno, ele tem todas essas leituras que também tem no monitor de modulação convencional. Tá? Esse monitor de modulação, não estou defendendo aqui bandeira de DEVA nem nada. Tá? Existe N modelos que fazem a mesma coisa. Ele já está na faixa estendida. Você seta ali 76 a 108 e ele varre todo o dial. Tá?
Esse monitor você pode ver a forma de onda, você vê os 75 kHz. Essa emissora ela tem RDS, então ela pode modular, ela tem um desvio até de 82, tá? Você pode ver a densidade de sinal. Saiu aqui. Tirou aqui. A densidade de sinal, aonde está os 75 kHz. Quando você aguça o processamento, esse nível vai mais para cima, então é onde você percebe, a rádio do vizinho está mais alta que a minha, então ele está sobremodulando. Não, ele não está sobremodulando. Esse set point aqui que está alto, o desvio dele continua sendo o mesmo, entendeu? Então, às vezes, a gente é levado a considerar um erro onde não existe erro. Agora, esse set point, quando muito elevado, existe uma teoria, uma publicação do Bob Orban, se a sua rádio é feita para mulher, muito cuidado com isso, porque ela tem um poder de ouvir que melhor que o homem. Então, ela muda de rádio e ela não sabe por que ela está mudando. Às vezes, a mesma rádio, rádio diferente, tocando a mesma música, e ela não gosta daquela rádio, porque o som não é agradável para a mulher. Aqui é outra emissora, é a mesma emissora, tá? Com 82 kHz de desvio. Aqui ele tem a função do Fast Fourier Transform, que é aqui que eu digo, você consegue ver o piloto, o 15 kHz do mono, o 38 kHz do estéreo, e você está vendo aqui o 54 do RDS. Aqui, quando você modula alguns processadores, ele tem capacidade de modular, em vez de modular DSB, em SSB. Então, você vê aqui a modulação em SSB do estéreo, está vendo? Aqui é uma emissora onde ela modula com uma pobreza de áudio, de espectro. Os 75 kHz dela, ela está acendendo no monitor, mas ela não tem uma densidade de áudio muito legal. Aqui já está legal, olha aqui que beleza, tá? Mas tem que ter cuidado no processamento. Olha, ela está com 75 kHz aqui, mas ela está com o espectro bem alto aqui. Ó. E aqui alguns erros que a gente encontrou de sobremodulação. Aqui outro erro de sobremodulação. Incrível, isso causa uma distorção incrível. Aqui a outra tela, que você vê o erro do RDS, aqui, ó. Você pode ver o erro do RDS, baixíssimo o nível do RDS, tá? Aqui, coisas que a gente não consegue ver no monitor de modulação convencional, assim como essas outras coisas que eu disse, como densidade. Tem uma portadora aqui. Geralmente, isso é gerado em link e em excitador. Isso aqui pode ser chaveamento de PLL ou alguma coisa. Ó, tem uma portadora aqui, e aí você vai no seu monitor de modulação, o 75 kHz está lá mostrando. Você tem que abaixar o teu nível de modulação, porque existe uma portadora ali que você está inserindo no sistema. E aí é onde você perde a gama dinâmica com o seu concorrente. Aqui é outra emissora, que tem uma portadora aqui em 30 kHz. Aqui está o estéreo, a portadora está aqui. Aqui é outra emissora que tem aqui, ó, 25 kHz e 50 kHz. Isso aqui é chaveamento de PLL, de excitador, de link. O chaveamento está vazando e você está transmitindo ele. Ó. E você tem que diminuir a sua modulação. A eficiência sua de modulação foi para o vinagre. Aqui é um vídeo disso tudo. Olha o que o monitor tem. As telas, ele tem gráfico para você monitorar a hora do dia. Ele faz um scan de todas as rádios. A banda lateral, o estéreo. O RDS, ele marca o PI, marca tudo. A modulação estéreo, ele vai passar para SSB agora. Ó. Aí passou para SSB. Quem não conhecia uma modulação SSB. Voltou ao normal. E acabou.
Isso é tudo. Alguma pergunta? Obrigado, Eduardo. Zé Mauro, eu gostaria de aproveitar a presença do Zé Mauro. Ele fez a apresentação bastante resumida, ou seja, bastante rápida, e aproveitar para que não se perca o gancho. Ele mostrou algumas telas sobre modulação, mas o resultado prático, se é audível, se aquelas gerações, Zé, tem algum outro microfone? Ah, está aqui. Se essas gerações espúrias dentro do espectro, detetada pelo monitor de modulação que ele mostrou aí, qual o resultado disso na questão auditiva? O que você pode dizer a respeito? Olha, nesses casos que eu apresentei aqui, você não percebe nada no ar, devido à intensidade de áudio e à frequência que ele está. Mas isso impacta na modulação. Você está desviando, você tem energia a mais modulando, então você tem que tirar essa energia do dial para você poder obedecer à norma. Então, isso chama-se eficiência de modulação. Você não precisa colocar aquilo que você não ouve, entendeu? Quer dizer que, na verdade, se perde a capacidade de modulação, se perde a eficiência auditiva. E não se sabe, às vezes, muitas vezes, por que está perdendo se não tem uma questão de monitoração adequada. Ok, obrigado. Agora vamos dar sequência, Ramiro. O Ramiro é da Ideal Antenas, vai falar sobre sistemas irradiantes. Ele é diretor técnico da área de desenvolvimento da Ideal Antenas. Vai nos mostrar questões intrínsecas aos sistemas irradiantes. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Então, aqui eu vou passar um pouco sobre alguns problemas que a gente acaba encontrando dentro de um sistema de transmissão, independente se a gente estiver trabalhando com uma migração ou se a gente for fazer uma implantação de um sistema de FM. São alguns casos, que interferem destrutivamente na qualidade do sinal. Às vezes a gente simplesmente pega um sistema, vamos supor, vou fazer um meu projeto, tudo certinho, pego o datasheet, coloco dentro do meu projeto, faço toda a parte de projeto técnico e daí vou para a minha implantação. Na hora que eu faço a minha implantação, a minha qualidade de sinal não é satisfatória em relação à minha necessidade em relação àquele projeto. Então, a gente vai falar um pouco sobre interferências, e um pouco de deformação, de como isso causa um problema na qualidade do sinal da gente. Bom, sempre antes da gente fazer uma instalação de um sistema de transmissão, seja ele de FM ou TV ou qualquer tipo de sistema de transmissão, a gente tem algumas etapas. Dentre elas, a elaboração do projeto técnico, beleza, vamos, pegamos, eu tenho a minha classe, consigo atender a minha classe, coloco a instalação, tudo certinho, altura de torre, centro de fase, tal, tudo perfeito. Daí, após eu fazer, antes dessa elaboração, a gente tem que considerar alguns fatores. Quais são os equipamentos a serem utilizados? Qual que vai ser o meu transmissor? Qual que vai ser as conexões que eu vou ter que trabalhar? O cabo que eu vou ter que trabalhar? A antena? Como que é essa antena? Qual característica que ela tem? Qual a polarização dela? Se ela é diretiva? Se ela é omnidirecional? Se ela é uma cardioide? Como que é essa configuração desse sistema? Se vai ter ou não, vai ter uma combinação entre esse sistema. Vamos supor, eu vou trabalhar monocanal, eu vou trabalhar com 2 canais nesse sistema de transmissão, eu vou trabalhar com quantos? Ou seja, isso vai impactar também na qualidade do meu sinal. Isso pode gerar uma interferência ou pode tirar uma interferência que eu causaria trabalhando com mais de um sistema de transmissão em uma mesma torre. E também, onde será a realização, onde será realizada a instalação. Essa torre já é existente? Ela não é? O que tem nessa torre? É uma torre minha só, que eu posso instalar lá, não vou ter problema de interferência, não vou ter problema de nada? Ou é uma torre compartilhada, que tem 3 emissoras e eu vou colocar mais a 4ª emissora e possivelmente tem a 5ª, 6ª. A gente vê torres aí com N sistemas de transmissão no mesma localidade e isso pode interferir bastante na qualidade do sinal que a gente está propagando. Então, junto com isso, a gente tem que trabalhar alguns fatores, que é a deformação do meu diagrama, consequentemente da minha propagação, e também interferências que podem gerar
de acordo com a estrutura de sustentação e o que vai ter nessa torre que eu vou ter que trabalhar. Bom, sempre quando a gente fala em deformação, a gente, quando está falando de FM, a melhor situação, normalmente, para uma antena, acaba sendo um tubulão, né? Quando eu coloco no tubulão, eu vou ter a menor deformidade do meu diagrama. Vamos supor, aqui eu tenho uma antena FM Super, ou uma antena FM Anel, ou uma FMV, ou um dipolo, dependente de qual seja o meu sistema de transmissão. Se ele for com linha rígida, é sempre interessante trabalhar num tubulão que ele tenha a menor estrutura de sustentação para que eu tenha um diagrama menos deformado. Então, a gente sempre vai ter o diagrama com a menor deformação possível, ou seja, uma instalação otimizada. Claro que eu posso trabalhar com o sistema de painel, que eu vou colocar lateralmente a torre, mas é um caso mais otimizado de um sistema de transmissão, né? Então, aqui vamos considerar, aqui eu tenho uma torre, eu tenho um sistema de dipolo, aqui eu tenho uma outra FMV, né? Ou seja, cada um desses sistemas ele tem um diagrama muito parecido, só que direcionado em localidades diferentes. Aqui eu tenho um sistema que está direcionando para cá, aqui eu tenho uma FMV, que ela é polarização circular, só que ela vai estar apontado para o outro lado. Ou seja, não tem como a gente querer que um sistema que está apontado para um lado tenha a mesma qualidade de propagação nesse lado que a outra antena está apontada, né, com a mesma qualidade, ou seja, com o mesmo nível de sinal. Então, cada sistema vai ter um diagrama de radiação e, consequentemente, um nível de sinal em determinado ponto. Então, a gente tem que saber muito bem como que vai ser isso antes de fazer a implantação. Não adianta nada eu chegar e achar que eu tenho que colocar um sistema de transmissão ali numa lateral de estrutura de torre e tenho que rezar para que funcione. Não é rezar. A gente não pode simplesmente achar que vai funcionar e depois que não está funcionando, daí a gente tenta achar alguma situação que consiga trabalhar melhor, né? Aqui a gente vê um dipolo numa lateral de torre. Por mais que o dipolo, no datasheet, ele parece uma antena Omni, na hora que você coloca ela na lateral de uma estrutura de torre, ela vai deformar muito. E quanto maior essa estrutura de torre, maior é a deformação que eu vou ter, né? Vamos supor, se eu coloco, igual a gente está falando, um tubulão, eu vou ter um dipolo com uma variação relação frente-costa de mais ou menos 5 dBs, vamos supor, 6 dBs. Mas se eu coloco numa estrutura de torre, eu posso ter 10, posso ter 15, posso ter 20 dBs na relação frente-costa. E isso numa direção que eu poderia ter necessidade de nível de sinal através do meu projeto técnico, que eu usei o datasheet, que é omnidirecional, eu não vou ter a mesma qualidade de sinal. Então, isso a gente tem de considerar bastante na hora de confeccionar o nosso sistema de transmissão e confeccionar principalmente o projeto. Aqui uma análise, simplesmente, que a gente acaba realizando na empresa, né? Aqui está falando 1,6 metros, mas é na parte superior da torre, que é uma torre triangular. Ou seja, a gente faz o desenho mecânico inteiro da estrutura da torre, coloca essa antena na lateral aqui. Claro que isso aí é virtual. Claro que não é 100%, mas a gente considera que isso aí chega a 90%, 95% do diagrama que a gente vai ter em campo mesmo, né? Ou seja, aqui é uma antena que seria omnidirecional, tanto na componente horizontal quanto na componente vertical. A gente vê que simplesmente colocando na lateral, eu tenho uma pequena deformação na horizontal, uma variação aqui de mais ou menos 4, 5 dBs. Só que na componente vertical, eu tenho uma variação muito alta, chegando a mais de 20 dBs na relação frente-costa. E isso, de acordo com a forma que eu faço essa instalação, eu vou ter diagramas distintos. Aqui a gente está falando 1,6 metros. Se eu coloco 1,9 metros, eu já deformei mais o meu diagrama. Se eu coloco 2,2, eu já deformei mais o meu diagrama. Ou seja, não existe uma instalação que se fale. Ah, isso vai ser padrão. Não existe um padrão. Vai ser de acordo com a forma de instalação, com a forma do suporte. Isso, claro, todos esses diagramas que a gente está apresentando são diagramas com instalação 100% de qualidade. Não adianta nada fazer uma instalação mal feita, que isso aí não vai ajudar nada, né? Bom, aqui simplesmente mostrando, né, aqui a instalação e aqui os diagramas correspondentes àquela situação, né? Ou seja, sempre essa análise, claro, você não vai fazer uma análise simplesmente para uma cidade pequena, que você sabe que com a deformação não vai ter uma
uma diferença muito grande na tua qualidade, mas você vai fazer um sistema bastante dedicado, isso é extremamente importante. Só que isso antes de realizar o projeto, porque não adianta nada, depois que já está instalado, a gente simplesmente fala, putz, como é que pode estar isso? Né? Se a gente não faz antes de realizar a instalação. Né? Bom, essa deformação vai de acordo com... Tem N possibilidades de problema. Ou seja, a estrutura de sustentação, como que é essa estrutura de torre? Ela é larga, não é larga? Se eu vou colocar na quina, eu vou colocar na face, como que vai ser essa instalação? A forma de fixação, eu vou colocar... Igual eu estava falando, vai ser na quina, vai ser na face, como que vai ser isso? Antenas próximas. Bom, se eu tenho uma antena próxima minha, aquela antena, mecanicamente, ela também é um obstáculo para o meu sinal de propagação. Então, aquilo também vai atrapalhar. Igual, a gente teve um caso nosso lá, que o cliente colocou um sistema de transmissão de FM do lado de uma parábola enorme. Ou seja, em uma determinada direção não pegava nada. Ou seja, ele simplesmente tirou a antena daquele ponto, passou para outra face e conseguiu ter uma cobertura satisfatória, simplesmente por causa de uma estrutura. A gente sempre tem que pensar nisso. E também torres próximas. Ou seja, eu estou propagando para lá, mas tem uma torre na minha frente, aquilo lá vai ser uma obstrução para o meu sinal também. Né? Bom, em relação à interferência, a gente considera duas possibilidades. Né? Isso aí é um assunto bastante extenso, que é complicado de falar um pouco, mas é simplesmente para a gente ter uma ideia. Sempre que a gente trabalha com interferência, a gente considera 2 pontos: internamente ao sistema e também externamente ao sistema. Né? Isso para que a gente considera é o PIN. É uma interferência passiva que acaba gerando sem a gente querer. Não é que a gente não quer, que a gente quer. Ele gera um sinal, gera praticamente uma portadora, sem a gente fazer nada, simplesmente através de uma interferência entre dois sinais variáveis. O PIN, então, é uma energia gerada não linearmente através do produto de 2 ou mais sinais de frequências distintas. Aqui, algumas possibilidades. Entre do transmissor até a antena, tudo pode ter problema de PIN. Tudo pode gerar interferência e gerar uma outra, como que eu posso dizer, uma outra portadora em outra frequência, sem a gente saber. E depois que a gente sabe, depois é muito difícil da gente conseguir encontrar e solucionar isso. Pode ser problema de conexão, ou seja, uma solda mal feita, um mau contato, isso tudo pode gerar um sinal, uma interferência. A parte de cabo, se ele é danificado, se ele está quebrado, tudo isso também pode gerar. Por isso que uma instalação, sempre que a gente tem que falar de uma instalação, tem que ser 100%. Todo o sistema tem que estar muito bem feito para que a gente não tenha problema nenhum. E a antena, se ela é mal confeccionada ou se ela é envelhecida e tudo mais. Como é que está o tempo aí, cara? Tá, beleza. E também, outro fator que é pior ainda, que é na parte externa. Ou seja, 2 sinais estão sendo propagados, só que a tua torre não é uma torre boa, não é uma torre de qualidade, é uma torre que está toda enferrujada, que está com os parafusos enferrujados, que tem próximo alguma outra estrutura também com ferrugem e tudo isso, pode gerar um PIN também. Ou seja, os 2 sinais, vamos supor, 93.9 e 95.9. Estou gerando essas 2 frequências, e essas 2 frequências elas colidem em uma estrutura que ela é oxidada, e elas acabam se somando e gerando um novo sinal fora dessas 2 frequências que eu estou gerando, e eu consigo escutar esse sinal em outra frequência que não são esses 2 que eu estou trabalhando. E como isso? Simplesmente por causa de uma interferência que acaba gerando. E isso é problema para você? Às vezes não, porque basicamente eu não estou trabalhando, não estou tendo problema na minha frequência, mas eu estou tendo problema na frequência de outra pessoa. E isso pode atrapalhar a qualidade de propagação dessa outra rádio. Isso é ruim para outra rádio? É ruim, às vezes pode ser até bom para você, que você está matando o teu concorrente. Só que não é assim que a gente pode trabalhar. Então, isso aqui a gente falando em relação às 2 antenas, 2 ou mais, vamos supor, igual, eu coloquei 2 antenas na mesma torre, tem 3, 4, 5 antenas de FM na mesma torre, o sinal de uma, cada entrando dentro da antena, entrando na outra antena, e acaba saindo dessa antena um novo sinal
que acaba interferindo em outras frequências. Isso, claro, se o sistema é bem feito, por mais que seja bem feito, pode gerar isso. Mas se ele está mal instalado ou tiver qualquer problema de conexão, alguma coisa assim, pode ser pior ainda. E, na parte de combinação, se o combinador não tiver extremamente bem ajustado, ele vai gerar isso dentro do próprio combinador. Eu tenho dois sinais transmitindo, ele acaba gerando uma própria interferência internamente aqui e consegue gerar um sinal que é fora daquele sinal que a gente está trabalhando. Aqui eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender, né? Vamos supor, estou trabalhando com os dois canais, 93.9 e 95.9. Ou seja, esses dois sinais estão sendo propagados no ar, eles acabam colidindo entre si em uma estrutura que não é perfeita e acaba gerando outras portadoras, e isso pode atrapalhar o teu sistema, não o teu sistema, outros sistemas, mas vamos supor, se esses dois problemas acabam caindo na 91.9 e essa rádio é sua, você vai ter problema. E isso vai ser um pouco complicado, né? E depois que acaba gerando essa interferência, é difícil da gente encontrar. Aqui, só para a gente ter uma ideia, os dois sinais sendo gerados, eles interferindo entre si, gerando novas duas portadoras aqui, que pode ter problema. E aqui, de novo, né, gerando aqui. Né? Aqui, basicamente, só para a gente entender, vamos supor, essa interferência ela pode ser variável. Vamos supor, do TX1, que é aqui, ou do TX3, se eu tiver problema, eu vou ter menos interferência aqui, porque ele vai chegar com nível baixo. Mas se eu tiver com o TX2, que é esse aqui, gerando uma interferência em uma frequência que está sendo gerada daqui, é maior, porque o sinal que está chegando desse ou desse ponto, nesse ponto aqui, já tem um pouco menos de intensidade e a interferência acaba sendo maior proporcionalmente. Então, sempre que a gente está falando de análise, a gente sempre tem que considerar os equipamentos a serem utilizados, uma análise de cabo, conexão e antena, e se, por um acaso, tudo isso a gente não conseguiu encontrar, daí a gente tem que partir para equipamentos mesmo, analisador de espectro, um PIN teste, para a gente conseguir encontrar o problema e conseguir sanar. Né? Aqui, basicamente, alguns sistemas que conseguem trabalhar em qualquer frequência, tanto nas frequências estendidas ou não, né? Antenas verticais, antenas circulares. Né? Aqui, alguns combinadores que a gente está trabalhando agora para 2, 3, quantos canais forem, potências diversas. Né? Aqui, um sistema que a gente está trabalhando agora, que é para 3 canais de 10 kW. Né? E aqui, se o cara quiser colocar o sistema dele numa torre de AM. Né? Se ele tem a possibilidade, se ele não tem uma torre de FM, quer colocar numa torre de AM, ele tem essa possibilidade de colocar um equipamento que vai filtrar o sinal, não vai ter problema com o sinal de AM que estiver em funcionamento. Bom, então, obrigado. Né? Muito obrigado, Ramiro. Obrigado pela apresentação. Vamos agora, então, à apresentação do Marco Túlio, que vai trazer uma atualização sobre a questão do driver, né? A gente falou em driver em Curitiba, parece que você já mudou um pouco o conceito, mas a preservação do conteúdo rádio na plataforma digital, enfim, a forma de abordar isso. Muito obrigado, Marco Túlio, uma boa apresentação. Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando com vocês algumas reflexões aqui. Um agradecimento também à SET por estar pautando o rádio sempre nos eventos, enfim, de tal forma que a gente possa aproveitar ao máximo aí esses momentos raros em que os profissionais de rádio podem discutir os seus próprios assuntos. Obrigado, Cap. Então, a proposta é discutir, a gente fez isso em 2015 aqui, né, mas agora são informações novas, uma abordagem diferente, é discutir essa relação entre internet e rádio. Nessa relação, existem dois grupos, em geral, bastante radicais. Nós, do rádio, que falamos que o rádio é indestrutível, nunca vai acabar. E, de outro lado, o pessoal de web, que fala assim, o rádio está morto. Na verdade, se a gente for pensar com tranquilidade, com racionalidade, nenhum dos dois lados está certo.
né? O rádio o pessoal de rádio está certo em dizer que nunca vai acabar, porque, afinal de contas, a gente é a mídia com maior alcance. O rádio tem mais de 90% de alcance de público, né? Por outro lado, olhando agora para a web, existe um movimento muito grande de produtos, enfim, particularmente de áudio, que estão sendo oferecidos na web, que certamente dividem o espaço conosco. Além disso, o que eu tenho feito é o seguinte, quer dizer, o que acontece? Quando o rádio discute, o pessoal de rádio discute o que vai fazer no web, em geral começa aquela discussão, opa, vamos fazer vídeo, ou seja, vamos fazer televisão na web, opa, redes sociais, produzir para redes sociais, etc. A minha apresentação aqui, eu estou considerando o seguinte, quer dizer, que eu falei da outra vez que eu estive aqui. O rádio é áudio, né? O rádio é fundamentalmente a experiência de ouvir. Então, a abordagem que eu quero dar é como que a gente, ao invés do rádio ir para a internet e tentar ser a internet, né, como que a gente pode usar a internet para fazer o rádio como ele é, ou seja, áudio. Então, tudo que eu vou falar aqui diz respeito exclusivamente a áudio. Okay? Os ouvintes, enquanto antes estavam ali, ouvintes da Rádio FM, do AM, hoje em dia estão expostos, né, a diversos canais de comunicação. Dentre eles, os mais importantes, o smartphone, né, a questão do carro e o que está acontecendo dentro de casa. Então, são esses três canais de exposição de conteúdo que eu vou estar abordando aqui. Vou passar alguns números, esses números são do mercado americano, a maioria deles da Edison Research. O importante aqui não são os números em si, mas, enfim, dar uma olhada em termos macro, né, em termos de tendências. Então, vamos lá. O rádio é a principal... Hoje em dia, o rádio, se você medir o que as pessoas estão escutando, o rádio ainda é a principal fonte de conteúdo de áudio, né? Responde por 54% aí do tempo que as pessoas consomem. Mas isso aí é para o público em geral. Se a gente fizer um corte para um público mais jovem, né, o streaming ganha um espaço muito grande e passa a ser a principal fonte de áudio para esse público mais jovem. Enfim, e é aí que a gente tem que começar a prestar atenção e tomar cuidado. Se a gente for olhar o alcance do rádio, né, ao longo dos anos aqui, ele tem crescido seguidamente, né? Agora está em torno de 61%. O rádio tem um alcance de 90%. Do ponto de vista de tempo médio, eu não sei se o laser aqui, não sei qual é. Do ponto de vista de tempo médio, o tempo médio do rádio online, que são essas barras embaixo aqui, também está crescendo. E lá em cima eu plotei o tempo médio dado pela Nielsen, do rádio convencional. Na verdade, tanto o alcance quanto o tempo médio estão convergindo. E se a gente projetar, daqui a 3 ou 4 anos, eles devem estar equilibrados, ou seja, no mesmo patamar. Se a gente for olhar agora para dispositivos, o que as pessoas mais usam para escutar áudio, o primeiro, claro, é o rádio ainda. Só que o segundo, e muito importante, é o smartphone, né, que ele já tem ali 20% do tempo das pessoas estão consumindo áudio no smartphone. E se a gente for olhar para o smartphone, o que está sendo consumido ali, a gente vê que a maioria do conteúdo é um conteúdo online, né? A gente, sei lá, 43% da biblioteca de músicas está armazenada no celular, mas a gente tem 38% de streaming, né, e 7% de podcast. Isso é o consumo online, é o que faz a maioria do consumo no smartphone. E o rádio cai para 8%, o que é plenamente justificável, porque a maioria dos aparelhos ainda não tem recepção de FM. No carro, né, acontece o rádio é rei no carro, né? Tem lá 63% de uso, né, de tempo de uso. Só que, assim, de novo, a experimentação do rádio online dentro do carro é um movimento crescente, né? Essas barras aqui embaixo são o número de pessoas que já tiveram a oportunidade de experimentar, de alguma forma, escutar um rádio online, um conteúdo de internet dentro do carro, né? As pessoas escutam lá ou plugando o celular no sistema de som do carro, com um fiozinho, ou através de Bluetooth, e mais recentemente com as plataformas específicas de carro, que são o CarPlay da Apple e o Android Auto da Google, que já tem veículos saindo no Brasil já com essas plataformas instaladas de fábrica, né? Enfim, de todo modo, o importante aqui é que no carro também existe um movimento crescente de audiência e que vem de encontro a consumir o tempo do nosso ouvinte.
E, por fim, a casa, que eu queria dar um pouquinho mais de atenção aqui. A gente falava casa conectada. A casa conectada é absolutamente antiga, histórica, não quer dizer nada. Só que agora é uma casa inteligente, né? E a reboque disso surgiu um equipamento que são as caixas acústicas, smart speakers, que são as caixas acústicas amplificadas inteligentes, né? Coisa de um ano e pouco, e que eu acho que tem um impacto muito grande na questão do rádio dentro das residências. Essa caixa, né, ela está conectada na internet, ela usa para interagir com o usuário uma interface de voz, ou seja, os comandos são verbais. Ela está conectada no back-end lá para uma plataforma de inteligência artificial. Tem, dentro de cada dispositivo desse, tem o que se chama a assistente pessoal, né? No caso da Apple, do celular, é a Siri. Aqui, essa caixa é o Echo da Amazon, foi o primeiro dispositivo desse tipo lançado, e a assistente aqui se chama Alexa. Então, tudo que você vai perguntar para a caixa, você fala, Alexa, me responda isso assim, assado. Enfim, então, tem um assistente pessoal embutida na caixa, e a interação se dá através do que seria uma espécie de um aplicativo de voz. A gente tem um aplicativo no celular, aqui um aplicativo de voz. Na verdade, são scripts de navegação, todos eles realizados através de voz. Lançado essa caixa da Apple, da Amazon, quer dizer, foi um sucesso muito grande, né, um sucesso de público muito grande. E a coisa proliferou, já existem agora N outros modelos, né? Vou começar aqui da esquerda para o final. A primeira é da Harman Kardon, que carrega assistente pessoal da Microsoft, que é a Cortana. A segunda, Google Home, que é o Google Assistant. A do meio é a da Apple, que já foi lançada, entra no mercado agora no final do ano, que é o HomePod. Ali eu já falei do Echo. E, por fim, lançado agora há poucas semanas, a caixa da Sony, que já tem um reloginho ali, já tem uma carinha mais de produto residencial que a gente está acostumado a ver. Essas caixas, quer dizer, esses números aqui são do início desse ano. Então, as caixas tinham mais ou menos um ano aqui de vida, de mercado, né? Se a gente olha aqui no início do ano, elas estavam em 7% dos domicílios americanos. É pouco, né? Mas assim, a mesma taxa de crescimento, uma taxa de crescimento equivalente ao que tiveram os smartphones, no caso do iPhone, no início, né? E desses 7%, 5% estão aquelas caixas da Amazon, o Echo, e 2% são as caixas da Google. A projeção do Gartner é que, em 2020, essa penetração chega a 75% das residências. E aí foi feita uma pesquisa em cima das casas, das pessoas que tinham essas caixas, né? O que se descobriu? O consumo de áudio para essas pessoas aumentou, né? Elas passaram a escutar mais música, 65%, o que nos interessa, 28% a mais de newstalk, 20% mais de podcast, 18% de audiobooks. Ou seja, não caiu, não dividiu, na verdade, aumentou o consumo de áudio através da caixa. Enfim, essa caixa representa, ao meu ver, uma espécie de um novo rádio de cabeceira inteligente, né, que vai estar na casa das pessoas. Já está na sala, está nos quartos, está na cozinha, para que as pessoas possam usar. Se você pega uma caixa desse tipo, né, vou dar um exemplo aqui dessa caixa da Amazon, e casa isso, por exemplo, com um serviço de música da própria Amazon, que é o Amazon Music, você pode criar experiências altamente ricas, né? A pessoa pode pedir para a caixa, toque a música assim assado, ou toque a playlist assim assado, mas vai além disso, né? É comum, às vezes, as pessoas quererem escutar uma música e não saber o nome, mas sabe a letra. Então, ele pode pedir pela letra. Faltou o áudio aí. Vou voltar aqui. Play by lyrics. Só um pouquinho, por favor. Alexa, play that song that goes, I Can Make Your Hands Clap. Hand Clap by Fitz and the Tantrums from Amazon Music. Então, isso aí em atendimento de rádio, assim, eu quero tocar aquela música que fala assim, assado, não sei o que, é exatamente o que ele está fazendo aqui. Só que a caixa tem essa capacidade de interpretar e reconhecer que tipo de música e tocar para ele. Enfim, isso era uma contextualização que eu estava querendo fazer. Agora eu queria mostrar um pouquinho a parte divertida, que são os cases em cima disso. Ou seja, o que o rádio pode fazer em áudio
nesse ambiente que você encontra competidores desse tipo que eu mostrei aqui agora. Primeiro capítulo aqui é o que a gente pode fazer com interação por voz. A Zap Media é uma empresa que desenvolve esses aplicativos de voz, esses scripts, e lançou agora, nesse ano, o primeiro aplicativo para rádio. Porque quando você conversa lá com a Alexa, quem está te respondendo é a própria Alexa, né? Só que o que eles fizeram? Eles fizeram um aplicativo customizado para uma rádio, a B100, e quem responde o aplicativo, quem interage com o ouvinte, são os locutores da própria rádio. Dentro desse aplicativo tem opções. O que você quer? Você quer ouvir ao vivo, quer navegar em músicas, quer ouvir podcast. Lá por dentro você pode, sei lá, pular, está ouvindo podcast, pula para outro, enfim, como se fosse uma navegação do atendimento telefônico. Então, esse aqui é só um trechinho desse aplicativo. Alexa, open B100. Hi, this is June Mackey. And this is Deb Miles. From the Mackey and Miles Morning Show on B100. Tell us what you want to hear. Say, listen live, browse music, or discover podcasts. Então, assim, daí ele vai evoluindo com outras opções. Essa mesma empresa faz uma outra ferramenta que eu mostrei aqui da outra vez, não vou repetir, que é uma ferramenta de interação aí com intenção comercial. Uma vez que você tem lá online, um spot comercial vai ao ar, por assim dizer, é veiculado naquele canal, no smartphone, por exemplo, ao final desse spot, assim, existem algumas ações de alternativa que podem ser propostas para o ouvinte. Então, ao final do spot, ele pergunta assim, você quer ouvir mais informações sobre isso? Se eu quiser ouvir, aí escolhe uma palavra, sei lá, diga zap. A pessoa diz zap. Aí aquele comercial é estendido, toca mais um pedaço. Ao final daquele comercial, ao final desse tempo estendido, ele pode falar assim, você quer falar com o representante dessa empresa? Diga zap. O cara diz zap, e aí o celular começa a ligar para o cliente. Que foi o exemplo que eu apresentei da outra vez. Existem várias modalidades dessa de interação que geram uma ação efetiva do ouvinte com o cliente. Uma forma de engajamento e que é muito especial para a gente. E agora, em setembro, não sei se vocês conhecem a Broadcast Bionics, eles fazem uma plataforma de controle de participação de ouvintes. Tem um software que tem, controla diversas linhas telefônicas, diversos híbridos, e vai enfileirando lá quem é que está esperando em cada linha para o locutor poder ver. Além disso, eles mostram os posts de Facebook, Twitter, etc. E agora eles desenvolveram uma plataforma que a pessoa, através de uma caixa inteligente dessa, pode mandar um recado para a emissora. O cara fala com a caixa e o recado aparece lá, escrito lá na tela desse painel de comando. Em geral, quando passa o recado aparece lá como Alexa, um genérico, mas se a pessoa quiser, pode dizer o nome, a partir dali passa a identificar aquele conteúdo como sendo da pessoa. Então, esse aqui é um exemplo. So the number one thing you can do through here is shout at the radio, right? We've been doing that for years. Radio is really exciting. So in here, I can just go, Alexa, tell the studio I'm really happy today. Would you like me to tell the studio I'm really happy today? Yes. Message sent. So now, around the corner over there, on Phonebox, you'll see I'm really happy today. At the moment, it'll say that's come from Alexa. But if I just say, Alexa, tell the studio my name is Dan. Nice to meet you, Dan. So now this Alexa knows my name, and all future prompts that I do to and from the studio will understand that they're coming from Dan. Então, esse já é uma outra aplicação, que não é um produto, mas é uma forma de... É o meu que eu botei, o meu cronômetro aqui já está zerado. Enfim, que é usar essas caixas como ferramenta para a produção. Um outro capítulo, On Demand. Estou estourado já. Vamos lá. Vou dar uma corrida aqui. Então, assim, podcast. Podcast é o assunto do momento. Existem convenções com mais de 1.500 pessoas.
O podcast passou meio que estacionado em termos de alcance durante muitos anos, dá para ver aqui assim, e deu uma acelerada agora, nos últimos 3 anos. Né? A Apple, no ano passado, teve lá 10 bilhões de downloads de podcast. É sabido por pesquisa, né, que o recall da publicidade no podcast é muito alto, e isso gera uma corrida de anunciantes para o mercado de podcast. Né? Tanto que, nesse ano, essa aqui é uma das previsões de faturamento desse mercado dos Estados Unidos, eles fizeram uma revisão do faturamento para mais. Uma outra possibilidade é personalização. O que eu estou falando com isso? É você produzir um conteúdo de áudio de acordo com o seu gosto, aquilo que você quer, e não assim, um único para todo mundo. Como é que isso pode ser feito em termos de rádio? Esse aplicativo é o Auto Radio. Né? Aqui na primeira tela aqui, tem ali as opções que você pode escolher, e a opção principal é a rádio You, a rádio Você, a rádio que é desenvolvida para o seu gosto de conteúdo. Na verdade, esse aplicativo faz uma coletânea de notícias e podcasts e gera uma playlist para que possa ser escutada. De início, o usuário escolhe os interesses dele, tem mais de 500 opções dentro do aplicativo. Ele escolhe ele faz um balanceamento entre podcasts e notícias, quanto de cada um ou mais outro. Escolhe uma duração, sei lá, eu quero construir um programa aqui de 1 hora, porque leva 1 hora para chegar no trabalho. E, a partir daí, esse aplicativo constrói essa aplicação, e, à medida que você vai interagindo constrói a programação, e, à medida que você vai interagindo com essa programação, o aplicativo vai aprendendo e refinando a forma com que constrói o conteúdo. O resultado disso é... Welcome to Radio U, the radio station dedicated to the things you care about most. Your personalized station gets better every time you tune in, so happy listening. As the search continues for a new FBI director, President Donald Trump took to Twitter Tuesday morning to defend his sharing of what is reportedly highly classified information with Russian officials, a story that has exploded overnight. The Washington Post reported Monday that Trump divulged the information during his meeting with Russian officials last. Uma outra opção é conteúdo... Quanto eu tenho aí, Cap? 0. Deixa eu ver se eu vou dar uma... Esse aplicativo aqui, ele faz... o que eu falei agora assim, é o conteúdo gerado pelos usuários. Esse aplicativo faz o seguinte, se você tem uma conta no Spotify ou na Apple, uma conta premium, que você tem acesso às músicas, fazer playlist, ele combina as playlists que você faz com um acesso de locução ao vivo. Então, você gera aí uma programação musical que você tem a capacidade de interagir com quem está escutando, que, obviamente, tem que ter a assinatura também. Você consegue chamar pessoas para participar. Enfim, é uma carinha de rádio que eu fiz um cortezinho. Aqui é a primeira tela, né? Mostra que está tocando. Se a pessoa está lá com a rádio dela, quer falar, você aperta o botãozinho que quer ir no ar, aparece lá que você está no ar e você fala no aparelho e você interage com a programação. Isso aqui é um exemplo. Está tocando a música. Quite the sample used there. What a song indeed. Ou chamando alguém para participar. Wait for it. Dan. Incluiu uma pessoa, um ouvinte. Yo, it works. Oh yeah, boy. Let's go. Okay. Vamos lá. Um outro que esse aqui eu acho que é o mais legal é o Anchor, que ele faz uma programação gravada, mas que você pode inserir N elementos. Você pode gravar a locução que você quer. Isso aqui é para a pessoa produzir o conteúdo. Você grava o que você quer. Você tem uma coleção de efeitos ali interna no aplicativo que você pode escolher à vontade qual que vai usar. Você pode escolher as músicas do Spotify, normalmente, se você for assinante. Há a possibilidade de entrevistas, você gravar pelo telefone uma entrevista com um convidado, e você ainda pode receber recados de áudio dos seus ouvintes. Você pode combinar tudo isso construindo, de novo, uma playlist que vira um programa, e você pode distribuir esse programa tanto nessa plataforma da Anchor, como encaminhar para as plataformas de podcast da Apple, TuneIn, Spotify, e também publicar em redes sociais. Então, exemplo, não repare, é um negócio totalmente tosco que eu fiz em 5 minutos. Essa música é do aplicativo, é um efeito. Entra uma notícia. Brasília. Hoje, a primeira turma do STJ discute se o pole dance tem uma musiquinha de física, fundo, tem um BG. E se, por isso, precisa ter registro junto ao Conselho de Educação Física. Esse BG
é do próprio aplicativo. Tem uma série de opções que você escolhe. Esse efeito também é do aplicativo. Tecnologia. Bose anuncia fone de ouvido sem fio, com cancelamento de ruído e Google Assistant. O headphone possui ainda bateria para 20 horas de reprodução e carregamento rápido. Interação de quem está escutando. Melhor da semana. E aí você pode botar suas músicas. Enfim, isso aqui é uma programação totalmente construída pelas pessoas, não é algo gerado pela rádio. E para fechar, Cap, para fechar mesmo, a questão do rádio híbrido, eu estava falando, é a questão do chip de FM no celular. Né? Nos Estados Unidos, eles têm lá um levantamento, eles falam que quase metade dos aparelhos lá tem chip ativado, enquanto uma outra metade não tem chip ativado. Até então, o que se falava é o seguinte, nessa outra metade, tinha 41% dos aparelhos vendidos eram iPhones, e a Apple se negava a ativar o chip. O que eles falaram essa semana, agora, com o lançamento do iPhone 8, porque houve uma demanda da FCC, do presidente da FCC, estimulando a Apple, por assim dizer, a ativar esse chip, a Apple respondeu a ele dizendo que não existe mais o chip de recepção de FM, receptor de FM, desde o iPhone 7. Então, iPhone 7 e 8 não tem mais chip, ou seja, a Apple, em princípio, se essa coisa procede, não é só uma meia verdade, a Apple deixa de ser uma opção para o FM. O rádio híbrido, não sei se todos vocês sabem, ele vai se aproveitar do fato dessa recepção de FM no celular e ele vai fazer duas funções. Ele tem lá uma primeira função, é usar o receptor de FM do celular para receber o áudio da emissora. A outra função é usar a conexão do celular para a internet para receber metadados, né? Ou seja, informações lá, o nome do artista, uma imagem, qualquer coisa assim. Já está em operação no Brasil, entrou agora dia 31 de agosto. Existem algumas plataformas para isso. A plataforma que entrou em operação aqui é Next Radio, focada em smartphones, já com alguns modelos de celular disponíveis. Enfim, é isso. Desculpa a hora. Aqui, se alguém tiver interesse em alguma informação, tem um endereço do meu blog aqui que meio que ordena aqui um pouquinho essa coisa que eu falei toda a corrida. Obrigado. Obrigado, Marco. Que isso. Obrigado, Marco. Em virtude da hora, do adiantado da hora, eu gostaria de deixar aberto para os senhores duas perguntas, pelo menos, porque a gente tem estourando 5 minutos. Quem se habilita a fazer alguma pergunta? Eu acho que está todo mundo com fome e não quer nem fazer mais perguntas. Já aprenderam tudo, viu? Apareceu um candidato. Por favor, se identifica, por gentileza. Eu sou Carlos Calvila, da Rede Anhanguera. Queria fazer uma pergunta, até voltando para uma coisa mais tradicional, para o Marco. Como é que está o mercado de visual radio no Brasil? Você pode comentar um pouco disso? Você acabou não falando aí, mas se puder, por favor. Assim, eu não tenho informações sobre isso em termos de estatística. Eu sei que há um interesse muito grande, né, em termos de colocar a câmera no estúdio, fazer chaveamento entre câmeras de forma automática e tal, mas não tem nenhuma informação específica sobre isso em termos de estatística de uso, essa coisa não. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Ou já pode começar a servir o almoço? Temos? Por favor. Boa tarde, meu nome é Leonardo Ribeiro, eu sou da Energia Produções e Eventos. Eu queria saber do Marco Túlio, que, enfim, a respeito desses muitos codecs de áudio, né, que você usa para fazer a transmissão externa, né, da rua para a rádio, muitos usam só a conexão de internet com laptops. Isso, no rádio de hoje em dia, é algo que vai vingar, que vai continuar? Com certeza, é porque eu acho que já tem muita rádio usando ferramentas desse tipo, né? E, a despeito de ser uma conexão insegura, quer dizer, a entrega não é garantida como se fosse uma linha dedicada, há equipamentos que você tem duas saídas de conexão. Você pode botar em 2 provedores de internet diferentes e fazer uma redundância de streaming ali, caindo um, você tem o outro. E esses programas, só finalizando, esses codecs, que é um software de áudio dentro de um laptop, e tem
tem essa confiabilidade, até mesmo das emissoras de rádio que trabalham com esses processadores virtuais, né, que é um software de rádio, também tem essa confiabilidade? Entendi. A confiabilidade da conexão é a mesma tanto num caso como no outro, que depende muito mais da rede do que do dispositivo que você está usando. Agora, o que pode influenciar, eu não conheço esse software que você está falando, o que pode influenciar é a qualidade do áudio que você está trafegando ali, né? Você tem que checar aí a procedência do equipamento, do software e usar os algoritmos de compressão adequados. Pois não, Zé Mauro, só para finalizar, por favor. Áudio. Só para completar, esses softwares que são baseados em PC, tanto para processamento de áudio como para codec, eles têm um delay muito grande. Porque o software é um software, ele não roda em cima de hardware, tá? Diferentemente de processadores que rodam em cima de hardware, o delay dele é menor. Então, quando comparado, o delay é muito maior. Bom, pessoal, infelizmente a gente não tem mais como abrir mais perguntas. Eu vou deixar, essa apresentação vai estar no site da SET, vai estar, inclusive, na diretoria de rádio. Remetam, por favor, seus questionamentos à diretoria de rádio da SET. A gente terá o maior prazer em atendê-los e respondê-los. Antes de agradecer a mesa, eu queria só lembrar de 2 apoiadores nossos, Media Partners, que é a Hot FM de Lençóis Paulista, Hot 107, e o Tudo Rádio, que nos apoia também nas estatísticas da questão de rádio. Muito obrigado à mesa, ao Marco Túlio, ao Ramiro, ao José Mauro e ao André Sintra, mais uma vez a gentileza sua de participar dessas rotinas, dessas nossas maratonas por aí. Muito obrigado. Eu vou passar ao Cristóvão para que ele possa também falar dos nossos apoiadores e agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Salva de palmas para o Cápia também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.